presidência do Brasil. Essa é a voz do próprio Renan Santos, que acaba de oficializar sua candidatura à presidência da República por um partido criado em 2025, o Missal. Seu vice na chapa é o tenente-coronel da reserva Haroldo Medina. Eu divulguei por muito tempo a tese do prendeu matou. E como estou tomando muitos processos, eu vou precisar recuar no slogan. Eu vou precisar diminuir ele. De agora em diante, é só matou. Nas pesquisas de intenção de voto da Quest, Renan nunca pontuou acima dos 3%. Mas nas redes sociais, ele tem números que competem com os principais nomes da disputa. Em junho, por exemplo, ele teve mais de 13 milhões de interações nas principais plataformas. Isso segundo a consultoria Bytes. É um resultado abaixo do conquistado por Flávio Bolsonaro, que teve quase 24 milhões de interações, mas bem próximo ao do presidente Lula, com cerca de 15 milhões. E ele ainda fica maior do que outros candidatos da direita, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Ontem eu bati Que foram governadores, tá? 2 milhões de redes sociais. Vamos lembrar que eu comecei a campanha nem com 200 mil seguidores. Eu era um Zé Ninguém. Renan é um fenômeno nativo da internet. Maneja as redes sociais como poucos. E sua trajetória começa depois das manifestações de 2013. E foi por causa delas que, em 2014, ele fundou o movimento Brasil Livre, o MBL. Em pouco tempo, o movimento ganhou projeção nacional, convocou manifestações contra Dilma Rousseff durante o processo de impeachment e conquistou milhões de seguidores. O nosso pedido de impeachment foi protocolado e vai rodar, você goste ou não. Dia 16 vai ser um sucesso, vai bombar e nós vamos derrubar a presidente Dilma, você goste ou não. Você vai ter que engolir a gente, vai ter que engolir, e não só esse ano. Sob comando de Renan Santos e de outros integrantes do grupo, o MBL se consolidou como um movimento de direita e, em 2018, embarcou na candidatura de Jair Bolsonaro. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê que o Haddad muito provavelmente está no segundo turno já. Nesse segundo turno que a gente tanto precisa de uma vitória de Jair Bolsonaro, que a gente tanto precisa de uma derrota do PT. Se esse vídeo for visto por 200 mil pessoas e cada um virar 6 votos, a gente já come a diferença que ele possa vir a ter no segundo turno. Logo de cara, a relação com o bolsonarismo foi marcada por atritos até chegar a um rompimento total. E foi aí que Renan passou a mirar sua artilharia contra o Jair. Pessoal, esse vídeo aqui é um tutorial sobre como derrubar o presidente da República. Como nós vamos derrotar Jair Bolsonaro. Mas também contra o filho dele, Flávio Bolsonaro, agora seu concorrente na corrida eleitoral deste ano. O Flávio não é um sujeito muito inteligente. O Flávio tem um histórico muito ruim. É um cara que, assim, tem um histórico muito podre. O que saiu agora recentemente dele mostra uma relação muito próxima dele com o Vorcaro. Outras lideranças do MBL já haviam testado seus nomes na urna por meio de outros partidos. Kim Kataguiri, por exemplo, elegeu-se 2 vezes deputado federal. A primeira pelo Democratas e a segunda pela União Brasil. Mas em novembro de 2025, o movimento, fundado há mais de uma década, ganhou a chancela do TSE e se tornou um partido político. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro do partido Missão, ligado ao MBL, o movimento Acho Brasil. meu curioso, 2 coisas. Primeiro que assim, ela ignorou o fato da gente, né, bater muito no Bolsonaro antes mesmo da eleição. Ignorou o fato, por exemplo, da minha eleição a deputado junto com o Kim, depois da minha eleição à prefeitura de São Paulo, né, só passou por isso tudo. Curioso. Brasil Livre. Embora esteja na política já há mais de uma década, Renan surfa agora a onda do candidato antissistema. De um lado, busca os votos de parcela do eleitorado que acredita numa terceira via. Eu quero conversar com você que votou no Jair Bolsonaro na última eleição em 2018. Você simplesmente não me conhece porque eu não tô nas páginas policiais e tampouco puxo o saco do Lula ou do Bolsonaro. Eu sou independente. Do outro, tenta os votos daqueles com perfil mais radical. Ele mesmo se apresenta como uma mistura de 2 líderes da ultradireita latino-americana. Um pouco de Javier Milei, presidente da Argentina, e um pouco de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Um cara que cometia os sincericídios, ou seja, dizer coisas que podem fazê-lo perder votos. Esse aí é o Milei. Já Bukele no conteúdo é ser um cara que vai impor lei e ordem a qualquer custo. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é... Resumo grande, Renan 4 Santos, minutos. o outsider candidato à presidência. Neste episódio eu converso com Thomas Trauman, comentarista da Globo News e colunista no jornal O Globo. Quarta-feira, 22 de julho. Thomas, eu quero sua ajuda para entender Renan Santos, candidato à presidência da República, mas eu tenho a impressão de que para isso a gente precisa voltar juntos no tempo. Ele vem do MBL, ele funda o MBL, passa por um momento político importante, que é o impeachment de Dilma Rousseff. Depois o MBL se associa ao bolsonarismo, apoiando o bolsonarismo na sua eleição. Depois o MBL rompe com o Bolsonaro e chega até este momento em que Renan se declara candidato, mirando Lula e mirando ao mesmo tempo Flávio Bolsonaro. O que é essa Eu trajetória? acho que tá um pouco impreciso. Ele não fez... Sim, o MBL pautou o impeachment da Dilma. O MBL não é que rompeu com o Jair Bolsonaro. A gente batia nele e estivemos pontualmente juntos contra o PT no segundo turno de 2018, só. Não houve uma associação, um amálgama, não teve isso. A história Tudo bem. nos revela sobre o candidato Renan Santos.
Eu acho que revela uma singularidade pela velocidade como isso funcionou. A singularidade do MBL. Ele nasce justamente de um movimento de internet. Né? Ele é um movimento que é criado de pessoas que queriam derrubar a presidente Dilma Rousseff em 2015, 2016, e que se junta na organização das manifestações. Então, eu acho que essa é uma questão que é o primeiro partido, o MBL depois da Missão, o primeiro partido que nasce completamente digital. Eu acho que isso é uma questão que hoje, quando a gente... Eu não sei se nasce completamente digital. A origem do MBL, na verdade, foi o Renan tomando para si uma manifestação física de pessoas na rua. Mas vamos lá. Essa campanha do Renan Santos, ela também é essencialmente digital. Ou seja, você tem aí ou seja, para mim isso é o que junta, né, do início do partido 10 anos atrás para o partido que está aí hoje lançando um candidato a presidente. E eles começaram a se articular para formar o Missão quando? Eles nascem como um braço da chamada nova extrema-direita no mundo todo, né, e viram a base muito próximo ao bolsonarismo, especialmente, e ajuda a eleição do Bolsonaro em 18. Aí você já se cagou todo. A gente nasce com um braço da extrema-direita no mundo todo. O que você tá falando? Tem nada a ver, cara. O MBL nasce em 2014 para derrubar Dilma com pessoas de todos os espectros, sociais-democratas, pessoas até que nem sabiam muito bem o que era ser de direita, mas queriam derrubar o PT, né? E depois se torna um aliado do Bolsonaro. Não, cara. Do surgimento do MBL em 2014 pro apoio pontual no segundo turno de 2018, tem muita história do MBL, inclusive brigando e batendo com o Bolsonaro, cara. Vai. Com o Bolsonaro em 19, 20, e aí ficam totalmente soltos. Eles tentam um outro partido, tanto vamos lembrar que o único deputado federal deles, o Kim Kataguiri, estava afiliado à União. Brasil até poucos meses atrás. Então, no fundo, eles tentam procurar um partido que eles possam se acoplar até conseguir criar a própria legenda. Isso é verdade, isso realmente a gente tentou. Tentamos com o PSL, tentamos com o Partido Novo, tentamos com o Patriota, com o União Brasil não, que na época era o DEM, porque realmente era um partido muito grande e eles jamais negociavam com a gente espaços que a gente queria, diretório municipal, estadual. Então a gente tentou com Democracia Cristã, a gente tentou com um monte de partido. E não deu, a gente falou, cara, a gente vai ter que fazer o nosso. A gente vai lembrar que em 2022 eles namoraram a ideia de ter o Sérgio Moro como candidato a presidente pelo Podemos. Aí vários da turma do MBL estavam naquele momento filiado ao Podemos. Então, ou seja, eles ficam tentando aí outras alternativas até conseguirem a própria legenda. Ao invés de idolatrarmos o Bolsonaro nas ruas, nós idolatrávamos a lei e a ordem. E com base nisso nós tiramos a Dilma de lá e ainda fizemos o Lula ser preso, apoiando a Operação Lava Jato. Agora, esse mesmo movimento político que foi às ruas e derrotou o PT, montou um partido político, o nome dele é Missão. E aí, assim, um partido que no fundo, ele está sendo criado literalmente durante essa campanha. Essa campanha, ela serve muito para criar o partido, para transformar o partido num algo real. Tanto que você vê, não tem candidato em todos os lugares. Por isso que quando eu digo, esse no fundo, que o Renan é um candidato para 2030, e ele fica furioso, mas é um fato da vida, porque ele tem um partido que ele não é um partido no sentido de ele não está estruturado, ele não é, logicamente que ele não é o PT, não é o PL, não é o PSD, não são os outros partidos que já estão dentro do imaginário, vamos dizer assim, do eleitor. É a primeira vez que ele vai fazer. Ele é uma experiência, em certo sentido, se a gente for pensar na estrutura partidária brasileira, tão diferente quanto foi a Rede de Sustentabilidade, da Marina Silva, lá atrás, e depois o Novo, que também é um partido também nasceu... A Rede nem tanto, cara. O Novo até que tudo bem, mas a Rede nem tanto. Agora, também o que você tá falando não tem muito a ver, porque o Bolsonaro, quando ele foi eleito em 2018, ninguém falava do PSL como uma construção de partido, estrutura. Não, foi basicamente um balcão de negócio onde um partido abraçou esse maluco chamado Bolsonaro querendo ser presidente. Ele usou o tempo de TV, o fundo dos caras lá na época e realizou o que ele tinha que realizar. Foi muito menos ligado ao partido do que isso, né? Então, sei lá, achei meio impreciso isso, cara. Mas não quero também ficar pegando o pé. Vamos chegar nas propostas, vai. De forma diferente desses partidos tradicionais. Agora, Thomas, voltando a esse momento atual, em 2025, portanto, o Missão é criado, o partido decide pela candidatura própria à presidência da República, o personagem é o Renan Santos, e eu queria te perguntar como é que ele se apresentou ao longo desse tempo todo, que perfil político ele tem, o que é o Renan Santos e o MBL em termos de ideologia. Bem, vamos lá, em termos ideológicos, é claramente que para mim o MBL e o Missão, eles vão se colocar dentro da extrema-direita ou da direita radical, enfim, como a gente queira colocar, né, dentro do espectro político. O próprio Renan, numa das declarações dele, fala, eu estou à direita do Flávio Bolsonaro. Se você está à direita do Flávio Bolsonaro, você é de extrema-direita, ponto. Isso aqui não é um qualitativo. Não, cara, não é. Deixa eu te falar uma coisa. A definição de direita, ela tá muito estranha, né? As pessoas acham que ser direita
é apoiar o Flávio, e não é, né? O Flávio é do centrão. O Flávio nem é de direita, o Flávio é um cara do centrão, ele acabou de votar o PL da misoginia, ele tá falando em aumentar o auxílio, dar celular de graça pras pessoas. Então, quando a gente fala que está à direita, não é que, então vocês são extremistas de direita. Não, a gente fala que a gente é radical porque a gente acredita muito nas suas propostas e a gente é radicalmente fiel a elas, né? Mas tudo